Bom, o Jax se deu muito mal. Se deu muito mal mesmo, porque o Samuel conseguiu a guarda provisória de Sofia. Pelo menos ele conseguiu a guarda emergencial. O juiz deu a guarda para o Samuel. Isso acabou arruinando os planos de Jax, que até o momento estava manipulando a Filipa para comandar os 25% das ações de Sofia na Boaz. Ele estava usando esses 25% para mandar na Boaz. Praticamente ele era o dono da Boaz, né? Só que agora o Samuel mudou completamente o rumo dessa história ao conseguir a guarda de Sofia. Consequentemente, a Filipa já não mandava mais nos 25% de Sofia. Com isso, o Samuel mandava em tudo. Enfim, agora com a volta de Ellen, o cenário muda completamente. A Ellen consegue provar que está viva e que vai lutar para ter a Sofia de volta. A Ellen usa uma justificativa para ter desaparecido, que digamos que pode convencer a justiça. Enquanto isso, o Jax se livra de Filipa e vai correndo para os braços de Ellen. O Jax agora ele quer controlar as ações de Filipa através de Ellen. Fazer a mesma coisa que ele estava fazendo com Filipa. Não é que Ellen cai nas armadilhas do Crápula, mesmo o Samuel falando que Jax não presta, que Jax não vale nada. A Ellen acaba caindo nas investidas de Jax e acaba caindo na armadilha dele. E Ellen até se casa com Jax. Lembrando que o Jax precisou se livrar de Hudson, para deixar muito bem claro, porque o Hudson, na verdade, ele era o marido de Ellen. Ele apareceu com Ellen, apareceu ao lado de Ellen como marido de Ellen. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Feito isso, vamos continuar o vídeo. Bom, destacando alguns pontos que precisam ser destacados. Então o Jax conseguiu o que ele tanto queria. Novamente ele vai comandar os 25% da Boaz através de Ellen. Até o momento Ellen não percebeu as intenções de Jax ao pedir ela em casamento, ao se casar com ela. Ela não percebeu, ela caiu no conto de Jax. Ela achou que Jax era um homem bom. Claro, Jax consegue ser bem persuasivo e consegue conquistar muito facilmente as mulheres nessa novela, né? Parece que 2 palavras já é o suficiente, né? Mas o Jax terá um papel fundamental nessa trama, pelo menos na parte que se diz respeito a Ellen, porque ele vai ajudar a Ellen a recorrer na justiça para conseguir a guarda de Sofia. Ele vai contratar advogado e tal, coisa que ele não tinha recurso nenhum para fazer. Bom, e para contextualizar mais essa situação, o motivo que ele levou para forjar a própria morte, o motivo que levou Ellen a forjar a própria morte, enfim, esse motivo seria porque quando Ellen estava com uma doença muito grave, Ellen foi convencida por Hudson, o seu marido, a forjar a própria morte. Ela foi convencida por Hudson a fazer isso. Bom, o Hudson conseguiu convencer Ellen a forjar a própria morte, porque assim ela iria proteger a Sofia, iria proteger a própria Ellen, porque Vanessa era muito perigoso na visão de Hudson. E realmente Vanessa é uma pessoa que não vale nada, né? E aí o Hudson conseguiu convencer Ellen de que isso seria a melhor alternativa. De que Ellen precisava forjar a própria morte para o bem dela e para o bem de Sofia. Essa foi a justificativa de Hudson. E a Ellen fez o que ele pediu. Ela forjou a própria morte. Pois é, gente. Ela forjou a própria morte para desaparecer de Vanessa. Bom, é difícil acreditar nisso, né? Mas foi isso que aconteceu, né? Se eu pudesse dizer aqui, se eu não tivesse certeza absoluta,
Eu diria que a Ellen não vai aparecer, a Ellen não vai vir, né? Mas como eu tenho certeza absoluta que Ellen vai aparecer, é isso aí mesmo que vai acontecer. A Ellen vai aparecer revelando que fugiu à própria morte porque ela estava com medo de Vanessa. Bom, não que Vanessa não fosse um homem perigoso, mas é porque a gente olhando na trama, o Vanessa não era tão ruim assim, né? Mas porque ele fazia alguns crimes bobos comparado com o Jax. Mas continuando o vídeo aqui, agora para Ellen voltar, o Hudson, que é o marido de Ellen, precisará fazer outra armadilha. Bom, ele que planejou tudo, ele planejou essa situação. Ele queria que a Ellen acreditasse que a melhor opção era dar sua filha para Abel criar, sendo que, para falar a verdade, o Hudson fez isso porque o Hudson queria a Sofia herdeira dos Boais, e assim ele futuramente tentar abocanhar uma parte dessa fortuna através de Sofia. Ele queria isso, né? Mas ele não percebeu essa armadilha dele. Ele não percebeu esse plano dele, sabe? Ele não percebeu. Gente, a situação ficou um pouco complicada agora, né? É aí nesse contexto que o Hudson mata o Vanessa, volta com ela, o Jax mata o Hudson e evita que ele fique com a Ellen, porque o Jax percebe todo o plano de Hudson, né? Percebe que Ellen, nessa história, é ingênua. Ele não sabe da real intenção de Hudson. O Vanessa acaba morrendo pro Hudson, depois o Hudson morre nas mãos de Jax. Então assim, a Ellen não tem vida fácil, né? A Ellen não vai ter vida fácil, né? Quando ela achou que se livrou de Vanessa, ela se casou com um cafajeste que convenceu ela de fazer uma besteira muito grande. Porque você observa que Vanessa ficou 10 anos sem ver ela, sem saber aonde ela estava. Então convenhamos que o Vanessa não ia procurar saber de Ellen de forma alguma, né? Se procurasse saber de Ellen era para se divorciar. Enfim, né? Ele ficou 10 anos, então ele não estava nem aí para Ellen, né? Então, digamos que o Hudson colocou pilha na mente de Ellen no momento que ela estava mais vulnerável. Ela estava com uma doença bem grave, né? Inclusive, para logo dizer a vocês aqui, a Ellen sim se recuperou dessa doença grave que ela tinha, e Ellen conseguiu se salvar. Quando Ellen saiu do hospital, ela foi se recuperar da doença. Tchau, tchau.